Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Eu não sei se o Ney tem condições de mostrar para a gente as imagens da cidade aí, Ney, na nossa câmera, que mostra a cidade de Campinas, porque o tempo fechou nesta terça-feira. A chuva já caiu de maneira bastante intensa, bastante forte aqui em Campinas e já causou problemas. Tem aí, Ney, as imagens do tempo, a cidade de Campinas, a nossa região. Está chovendo não só em Campinas, mas em outras cidades da região também. Tá aí, olha, as ruas e avenidas da cidade, essa é a região central, cruzamento da General Osório com a Benjamin Constant. Não chove neste momento na região central de Campinas. O trânsito está fluindo normalmente. Essas são imagens da Sincamp, a Sincamp que faz o monitoramento das ruas e avenidas da cidade de Campinas. Mas já choveu, viu? Já choveu, inclusive, com problemas na rodovia, no anel viário Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas. Daqui a pouquinho a gente traz mais imagens da cidade, daqui a pouquinho a gente traz mais imagens também do céu de Campinas, porque tem aí as imagens também daquele acidente terrível que aconteceu agora há pouco. Tem aí, Ney, aí, olha, o acidente que aconteceu no anel viário Prefeito Magalhães Teixeira, que liga as rodovias Anhanguera e Dom Pedro I. O que é aquilo ali, ô Vinícius? É uma van escolar, é isso? Uma van escolar, gente, envolvida nesse acidente. Foi agora à tarde, no anel viário que liga as rodovias Dom Pedro I e rodovia Anhanguera. Meu Deus do céu! Um carro envolvido, uma van e também um caminhão, é isso? O saldo é de pelo menos 13 pessoas feridas, hein? Pelo menos 13 pessoas feridas. A equipe de resgate da concessionária Autoban, aliás, da concessionária Rota das Bandeiras, também a presença ali de socorristas da concessionária do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, as pessoas sendo atendidas ali na pista. Que triste, hein? Que triste, imagens que chegaram há pouco aqui na tela da Band deste acidente com pelo menos 13 pessoas feridas, hein? 13 pessoas feridas e a informação também é dessa pessoa que acabou morrendo, meu Deus do céu, uma pessoa acabou morrendo. Jesus, pelo que eu vi ali, inclusive ambulâncias que passavam pela região devem ter auxiliado nesse socorro, viu? Porque eu vi uma ambulância particular ali com socorristas e motoristas de uma ambulância particular. Não sei se trata de alguém ali da cidade de Valinhos, de repente. Aí o grupo aeromédico do Corpo de Bombeiros e também os responsáveis pelo atendimento, esse é o GRAU, o grupo de resgate, né, aeromédico da Polícia Militar, acompanhados também dos homens do Corpo de Bombeiros e agentes da concessionária Rota das Bandeiras, uma van escolar envolvida nesse acidente, crianças vítimas de um acidente muito grave, hein? Muito grave. E pelo que eu estou entendendo, é num trecho que já experimentou recentemente acidente, hein? Num trecho que já experimentou recentemente acidente. O Felipe Pereira está comigo, ô Vinícius? Felipe Pereira é repórter da Rádio Band News FM, tem mais detalhes pra gente deste acidente. Felipe, uma van escolar envolvida no acidente, um saldo extremamente negativo com 13 feridos, é isso, Felipe? É isso, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse acidente que aconteceu no começo da tarde no anel viário Magalhães Teixeira, ali na altura do quilômetro 5, próximo ao Jardim Santa Marcelina, também aqui, ali aquela região do Jardim Andorinhas. Esse local, como você mesmo disse, né, Rodrigo, já é palco de um segundo acidente em pouco menos de um mês. Eu trouxe aqui também no Brasil Urgente para Campinas e região, aquele acidente envolvendo 2 caminhões. Só que dessa vez, esse acidente dessa van foi no sentido da rodovia Dom Pedro. Aquele outro acidente tinha sido no sentido Anhanguera. 13 pessoas feridas, 11 delas estão em estado grave e 2 em estado leve. E nós temos também um saldo mais negativo ainda, Rodrigo, uma morte. A van atingiu um carro de passeio que acabou aí tombando, acabou parcialmente destruído. A passageira desse carro de passeio que acabou morrendo, Rodrigo. Olha, terrível. Acho que a motorista daquele Monza, não é isso? Daquele carro que a gente viu ali, parado na rodovia. Imagens de uma tragédia terrível, terrível. Aqui em Campinas, está aí, olha, acho que a passageira desse carro, a motorista, o Felipe vai confirmar para mim. Ô Felipe, uma van escolar envolvida nesse acidente, tem informação de onde essa van
teria partido, para onde iria, como é que esse acidente foi registrado, o que aconteceu, qual foi a dinâmica dessas colisões aí, ô Felipe? Essa van estava transportando estudantes universitários, estava indo para a região do Swift, né, onde tem uma concentração de faculdades, usava ali o anel viário justamente como rota, acabou perdendo o controle, Rodrigo. Essa van estava no sentido da rodovia Anhanguera, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e acabou colidindo com o carro, com esse Monza, o que sobrou desse Monza, né, no caso, e um caminhão. A passageira a vítima, infelizmente, a vítima fatal, era a passageira do veículo Monza. Os outros motoristas, enfim, também os passageiros que estavam na van escolar, tiveram aí os ferimentos graves e os ferimentos leves. Meu Deus do céu, as imagens são fortíssimas do momento do resgate das vítimas. A rodovia ficou bloqueada parcialmente para esse resgate com apoio do GRAU, o Grupo de Resgate Aeromédico da Polícia Militar, também dos agentes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, dos bombeiros. Eu vi, inclusive, ali nas imagens o apoio, né, de ambulâncias, me parecem ambulâncias privadas, né, particulares, que de repente estavam passando por ali e se depararam com essa situação. O caminhão atingido pela van que atravessou a pista e depois acabou atingindo um veículo de passeio. Como bem lembrou o Felipe, há menos de um mês nós tivemos um acidente, acho que do outro lado da pista, né, Felipe? Do outro lado da pista, mas nesse mesmo trecho. No mesmo trecho, ali na altura do quilômetro 5 também, embaixo da ponte ali que dá acesso ao Jardim Andorinhas, envolvendo 2 caminhões, um carregado com cimento e outro carregado com laranjas. Naquela ocasião não houve ferimentos graves, apenas o motorista do caminhão que bateu no outro teve ferimentos leves, mas hoje, infelizmente, não houve a mesma sorte e esse acidente, que foi muito grave, que chegou até a interditar o anel viário por alguns minutos, acabou aí com o saldo de uma morte e 11 pessoas em estado grave, além das outras 2 que estão em estado leve. Ô, Felipe, todas foram levadas para hospitais aqui da região, Rodrigo. Estou recebendo a informação de que esses universitários aí estavam vindo de Jundiaí, é isso, ô Vinícius? Estavam vindo de Jundiaí, ou melhor, indo para Jundiaí. Os estudantes universitários estavam indo para a cidade de Jundiaí quando acabaram se envolvendo nesse acidente gravíssimo registrado agora à tarde no anel viário Prefeito Magalhães Teixeira. Chovia no momento do acidente e chovia forte, hein? Uma chuva bastante forte. O motorista da van acabou perdendo o controle e atravessou o canteiro central. Ô Felipe, só mais uma informação aqui que é importante, pelo menos 11 pessoas acabaram feridas em estado grave. Você tem alguma informação dessas pessoas, Felipe? A gravidade desse acidente, dessas vítimas, Felipe? Foi uma série de fraturas, né? Aí, principalmente dos passageiros que estavam na van, sofreram aí uma série de fraturas por causa do capotamento, também do tombamento da van. Eles foram levados para vários hospitais aqui dessa região. Nós estamos levantando as informações. A gente sabe que alguns foram levados para o Mário Gatti, outros também para o Hospital da PUC, também para o HC da Unicamp, mas ainda não há informação, a confirmação do estado de saúde de todos eles. Eu insisti nessa pergunta para o Felipe, sabe por quê, Felipe? A gravidade dos passageiros da van indica, pelo menos a princípio, que parte desses passageiros estava sem o cinto de segurança. E preste atenção, você que está aí do outro lado, o senhor e a senhora, quem anda de ônibus, quem anda também anda de van, enfim, no transporte coletivo, não tem o hábito de colocar o cinto de segurança. O cinto de segurança que pode minimizar o impacto de um acidente, mas que não é usado comumente pelas pessoas que usam o transporte coletivo, infelizmente, né? Infelizmente, porque as consequências são gravíssimas, Olha, estou recebendo a informação, ô Vinícius, como é que é? Parece que são 5 passageiros, é isso? 5 passageiros que estavam nesta van, foram socorridos ao Hospital de Clínicas da Unicamp e todas elas em estado grave, é isso, ô Vinícius? Todas elas em estado grave, é a confirmação que chega agora com a nossa equipe de apuração, com a nossa equipe de produção. São 5 pessoas feridas em estado grave, além de uma morte e das outras 6 pessoas que foram encaminhadas a outros hospitais. E essas informações nós estamos aguardando agora. São 3 veículos envolvidos, o problema é que tinha uma van.
Nessa van havia pelo menos 11 pessoas, aí dois outros integrantes, né, ocupavam um carro, né, cujo a passageira acabou morrendo, né, e um outro homem, me parece, uma outra vítima, estava no caminhão que também acabou atingido pela van que seguia no sentido da rodovia Anhanguera, do anel viário Prefeito Magalhães Teixeira, mas ainda não se sabe por que o motorista acabou perdendo o controle, atingindo, né, o caminhão e depois um carro no sentido contrário. Terrível, hein? Terrível. Esse é o flagrante da equipe da Band, trazendo o primeiro atendimento dessas vítimas. Tomara a Deus que essas outras vítimas aí possam se recuperar o quanto antes, mas o estado de saúde é considerado grave, hein? Considerado grave pelos hospitais para onde elas foram encaminhadas. Eu peço aqui a atenção do senhor e da senhora para que reflitam a respeito do uso do cinto de segurança. A gente está vendo desde a manhã de hoje a imagem de uma tragédia lá no Rio de Janeiro, quando um ônibus que estava na estrada Rio-Teresópolis acabou também saindo desgovernado na rodovia e caiu num precipício. Acho que lá foram 11 mortes, não é isso? Ou 15, né? Segundo as últimas informações que foram confirmadas pelas autoridades. E a desconfiança da polícia lá no Rio de Janeiro é de que ninguém usava o cinto de segurança. E é difícil acreditar que nesse caso aí, né, os passageiros desta van estivessem com o cinto de segurança. Cinto de segurança salva vidas. É muito importante usar esse cinto de segurança, seja no carro, seja de carona, seja pilotando, seja no transporte coletivo, seja onde você estiver. Esteja você aonde estiver. O cinto de segurança pode salvar a sua vida. Deixa eu agradecer aqui ao Felipe Pereira, que trouxe informações ao vivo para a gente e está de volta a qualquer momento com mais aqui no Brasil Urgente para Campinas e região, com as imagens desse acidente terrível, hein? Que poderia ter consequências ainda piores. Graças a Deus, né, nós tivemos ali a chance de resgatar essas pessoas ainda com vida, ainda que o estado de saúde delas seja considerado grave, há essa chance dentro do hospital de se usar recursos para salvar a vida dessas pessoas, e o saldo é negativo, com uma morte a passageira do veículo. Que coisa, hein? Obrigado, Felipe Pereira, que trouxe as informações para a gente. Eu estou esperando o seu e-mail. Pode mandar para cá, burgcampinas@band.com.br, burgcampinas@band.com.br. Você pode participar também pelo telefone 19 9685 1010. Você digita 3 para entrar no Brasil Urgente, 3 para participar e 1 para finalizar. O custo de cada ligação é de uma ligação normal para celular, viu? De uma ligação normal para celular. Você pode participar também mandando para cá o seu torpedo. Tem aí o torpedão da Band, está na mão, ó. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome para o 72250. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome para o 72250. Peço aí a sua participação, pode mandar para cá a sua informação. E vem comigo aqui e preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito. O Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. E a gente vai sortear para você nesse mês de outubro móveis para o quarto. Gostou, não é? Então participe, é só ligar no 9685 1010. Você digita 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar. E manda para cá o que você faria se voltasse a ser criança. Responda a pergunta para a gente. A resposta mais criativa ganha um guarda-roupa e uma cama infantil. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove o quarto do seu filho com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 9685 1010 é o Ligue Band. Nós estamos esperando a sua participação. Vem comigo aqui, Ney, porque em Limeira um viaduto virou alvo de protestos na internet. É que a obra que foi inaugurada no mês passado não tem passarela, né, dificultando ainda mais a vida dos pedestres e colocando essas pessoas em risco também, né? A Karina Rick é quem tem os detalhes e traz pra gente, está comigo aqui, ó. Olho na notícia. O novo viaduto em Limeira foi construído para facilitar a vida de cerca de 50 mil motoristas que passam pelo local diariamente. Mas durante a execução das obras, uma pessoa foi esquecida, o pedestre. Quem precisa passar de um lado para o outro da ponte a pé enfrenta dificuldades. Não existe uma passarela ou calçada. O jeito é dar a volta por baixo pelo anel viário.
Além do trajeto ficar mais longo, as pessoas acabam correndo riscos, já que muitas vezes tem que atravessar a faixa correndo, pois o fluxo de veículos é intenso. É uma baita viagem, descer, fazer a rotatória inteira para chegar lá de cima para pegar um ônibus. A prefeitura inaugurou o viaduto no dia 12 deste mês e ainda precisa terminar de fazer o paisagismo e a revitalização no entorno. No projeto inicial, estava prevista uma passarela para os pedestres, mas até agora nada foi feito. Algumas pessoas chegaram a protestar nas redes sociais. Elas usaram o humor como forma de criticar a dificuldade de mobilidade urbana. Quem precisa fazer a travessia reclama. Muito complicado, às vezes tem bastante carro, a gente espera um tempão para poder passar. Pelo menos deveria ter uma passarela, né? Mas tá difícil as coisas. Não resolveu nada isso aí. Não era melhor colocar uma passarela aqui, colocar outra aqui? O ideal seria mais seguro lá na frente ter uma passarela, porque a gente não correria um risco de ter um acidente. O secretário de Obras de Limeira confirma que uma passarela deveria ter sido feita. Ele acredita que só em meados do ano que vem os pedestres vão ser beneficiados. Por razões de espaço, o viaduto acabou não contemplando a passagem de pedestres e de ciclistas. Se optou por fazer, numa segunda etapa, uma passarela de pedestres. Vocês têm ideia de quando essa passarela vai ficar pronta? Provavelmente ela inicia a sua construção agora no primeiro semestre de 2013, né? E no decorrer do ano ela deve ser concluída. E 115 alunos de uma escola municipal de Limeira passaram por exames após uma professora ser diagnosticada com tuberculose. O resultado deve sair na próxima semana. Olha, essa tuberculose atingiu já um bebê, ou pelo menos 5 bebês, não é isso, Vinícius? Que foram contaminados por uma enfermeira num hospital particular aqui da cidade de Campinas. E agora tem esse caso envolvendo alunos de uma escola na cidade de Limeira. Eu, sinceramente, achava que a tuberculose já estava erradicada, não existisse mais, mas pelo jeito não é isso, né? Pelo jeito não é isso. E a tuberculose é uma doença grave, mas que tem tratamento. Por isso, quem tem o diagnóstico, quem tem os sintomas da doença, deve procurar o atendimento médico na tentativa, né, que a gente possa evitar que novas contaminações aconteçam. Não é isso? Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Sônia aproveitou a hora do almoço para levar o filho Leonardo, de 6 anos, para fazer o exame de raio-x. Na verdade, a gente fica meio preocupado, né? Porque é uma doença contagiosa. Mas eu tô sossegada porque ele não está com gripe, não tem os sintomas de febre, nada, tosse, mas é bom prevenir. Marta também está tranquila de que a neta não está com tuberculose, mas preferiu não arriscar e levou a menina ao hospital. Precaução porque a professora pediu, né? A direção da escola pediu para que a gente tenha vindo aqui para estar fazendo os exames. Mas não que a gente ficasse preocupado, né? 115 alunos entre 6 e 11 anos de idade desta escola municipal de Limeira foram chamados para passar por exame de raio-x. Eles tiveram contato direto com uma professora que foi diagnosticada com tuberculose. Ela vai ficar afastada durante 3 meses para tratamento. Nós estamos fazendo um raio-x de todas essas crianças que tiveram contato com ela, onde ela foi professora, não de toda a escola, só dos alunos que ela ministrou aulas. Entre 100 e 120 alunos. E esse raio-x vai ser analisado pelo médico fisiologista do município, ver se alguma delas tem algum sinal radiológico da doença, embora todas estejam vacinadas. O resultado dos exames deve sair em 1 semana. Caso alguma criança seja diagnosticada com a doença, o Estado deve arcar com os custos do tratamento. O secretário de Saúde de Limeira descarta a possibilidade de um surto no município. Não tem a mínima possibilidade de ter surto, porque nenhuma das crianças tem sintoma e o contato foi um período muito pequeno. Eu descarto qualquer possibilidade de surto. Os principais sintomas da doença são tosse, cansaço, emagrecimento, febre e escarro com sangue. Em agosto, outra cidade da região registrou casos de tuberculose. Em Campinas, um possível surto teve origem no Hospital e Maternidade Madre Teodora, depois que uma funcionária teve a doença. 3 crianças nascidas na unidade de saúde já foram diagnosticadas com tuberculose e 13 bebês estão com infecção latente, quando o paciente tem o bacilo, mas não desenvolveu a doença. Todos estão passando por tratamento. Olha, o alerta que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: a tuberculose é uma doença que pode ser tratada.
Antigamente a tuberculose, ela estabelecia para o cidadão uma sentença de morte, né? Porque não havia tratamento evoluído à época, não havia sequer medicamentos que pudessem combater o bacilo, enfim, causador da tuberculose de maneira eficaz. Algo que nos dias atuais é rotina, hein? É rotina. Eu, sinceramente, achava que ninguém mais tinha tuberculose. Não é isso que nós estamos vendo diante dos dois casos, o em Limeira e o caso aqui de Campinas, registrados, né? E com a contaminação sempre assim, de uma pessoa para uma população próxima dessa pessoa. No caso do hospital, os bebês que a enfermeira estava tratando. No caso do colégio, a possível contaminação dos alunos que tiveram contato com a professora. O importante nesse momento é seguir a orientação das autoridades de saúde, diante dos sintomas, procurar o atendimento médico, né? Porque eu repito, hoje antibióticos, medicamentos específicos para tuberculose já existem. O tratamento é relativamente simples, embora seja um tratamento que exige uma disciplina muito grande, né? Mas é possível evitar, inclusive, o desenvolvimento da doença, as complicações que a doença pode proporcionar. Gente, em relação à tuberculose, vale a velha dica, viu? A higiene acima de tudo. Lavar as mãos diante de a possibilidade de tosse, a tosse deve ser contida com um lenço que deve ser descartado, o uso de máscara para quem está na crise de tuberculose ou para quem está sofrendo com a tuberculose também é indicado, né, para evitar que se espalhe para outras pessoas, para evitar que haja uma contaminação. Parece que em Limeira, com a palavra do secretário, está descartada aí a possibilidade de um surto, né, mas precisa saber por que tem a ocorrência da tuberculose, por que a tuberculose está acontecendo aí em Limeira, né? É importante as autoridades também investigarem esse fato. Olha, a polícia prende um dos suspeitos de assaltar uma joalheria no Galeria Shopping na semana passada aqui em Campinas. Foi aquela ação cinematográfica. Os bandidos usaram fuzil, armamento pesado, renderam taxistas, funcionários do shopping de olho nas joias desta joalheria. Aí, para poder ajudar, ontem nós recebemos aqui a informação de que outras 2 joalherias viraram alvo de bandidos. Não é isso, ô Vinícius? E mais uma vez em um shopping. A ação que a gente viu na semana passada foi no Galeria Shopping. As 2 de ontem no Campinas Shopping. E o cidadão que imaginava que o shopping era um local seguro, agora está vivendo esse tipo de situação, né? Você vai ao shopping, mas não sabe o que você vai encontrar no shopping. E se bobear, ainda pode ser vítima dos criminosos. Pode ser vítima da criminalidade. Ah, faça-me o favor, hein? A gente não tem segurança em lugar mais nenhum. Mas nenhum. Né? Porque a política de segurança pública não está funcionando. Né? Porque simplesmente as nossas autoridades estão extremamente incompetentes diante dos fatos que estão sendo registrados. Deixa eu ver a reportagem da Eliette Zanotti. Está aqui, ó. Olho na notícia. O rapaz de 23 anos foi preso na Vila Vitória, em Campinas. Ele é suspeito de integrar a quadrilha que fez o assalto no Shopping Galeria. Segundo a polícia, Rafael Signoretti Novaes foi visto circulando no shopping por volta da 1 da tarde, junto com um dos bandidos que foi preso no dia do assalto, no início da semana passada, quando 12 homens armados invadiram uma joalheria. Eu ouvi uma gritaria, todo mundo um pouco assustado. Se eu olhei, aí eu vi um rapaz com um capuz e um boné e segurando um martelo na mão, passou assim, bem na minha frente, gritando alguma coisa que eu não consegui entender, e um com uma arma atrás, apontando para o pessoal ali do Havana, e ele estava pedindo para abaixar, falou, abaixa, todo mundo abaixar. Aí no que ele falou abaixar, eu saí correndo, não vi muita coisa além disso, mas aí depois eu escutei os tiros, né? Aí ele deu uma martelada, eu olhei para ver, eu escutei um barulho de martelada, não quebrou o vidro, aí escutei mais tiros, aí eu acredito que seja na loja para quebrar o vidro todo. Aí eles pegaram alguns objetos, que eu acho que os policiais falaram. E aí eu saí correndo, desesperado, não tinha muito o que fazer nessa hora mesmo, queria me proteger mesmo. Houve troca de tiros com a polícia. Parte do bando fugiu com joias e relógios.
2 deles foram presos. Rafael tem passagem por roubo. A Justiça decretou prisão preventiva de 30 dias. Em menos de 2 semanas, outro ataque à relojoaria nas dependências de shopping center. Desta vez, os bandidos entraram pelo forro. Numa loja, arrombaram o cofre. Em outra, que fica a cerca de 50 metros, eles levaram joias e relógios do estoque. Nas 2 relojoarias do Campinas Shopping, os marginais desativaram os sistemas de segurança. Ninguém foi preso. Olha, vocês sabem que eu fico muito preocupado com essa semana que nós estamos vivendo, que essa prisão aí teve que ser feita de forma muito cirúrgica e muito inteligente pela polícia ontem. Você sabe por quê? Se o juiz não decreta a prisão desse rapaz ontem, que é suspeito de envolvimento com o roubo do Campinas Shopping, aliás, do Galeria Shopping, já tem passagem pela polícia e etc. Pelo jeito, bonzinho não é, né? Pelo menos é o que relata a polícia. Se a polícia não prende esse camarada ontem aí com a decisão da justiça, sabe o que acontece? Não poderia prender mais, pelo menos até a próxima quarta-feira. Tudo isso porque a lei brasileira, né, a lei eleitoral, diz o seguinte: em cidades em que há segundo turno, não pode ocorrer prisões, exceto em casos de flagrante delito e também em que há risco à integridade de outras pessoas, né, risco iminente, 5 dias antes das eleições e 2 dias depois do pleito, 2 dias depois das pessoas irem às urnas. E tá aí, olha, as ações de criminosos em joalherias cada vez mais comuns no estado de São Paulo, já aconteceu aqui em Campinas, já aconteceu também em outras cidades. Você vê que os bandidos vão e metem bronca mesmo, né? Metem bronca mesmo. Então, essa é a importância da prisão que aconteceu ontem. Porque se não prendem ontem, não prendem nunca mais. Não prendem nunca mais. Porque a dificuldade ia ser enorme, enorme da polícia em função da lei eleitoral. Essa lei precisa ser mudada, hein, gente? Essa lei está ultrapassada. Essa lei precisa ser mudada. Onde já se viu, né, você não poder prender alguém, né, em muitos dos casos comprovadamente criminoso, porque a lei manda 5 dias das eleições e 2 dias depois do pleito, né, não prender. Não pode prender para preservar o cara no voto. Por isso que bandido vota em bandido, por isso que bandido elege gente, né, do mal para ocupar cargo público. É por esse tipo de coisa, né? Porque a lei beneficia esse tipo de gente, sem contar que você dificulta o trabalho da polícia. Ontem nós mostramos aqui aquela operação do Ministério Público, do GAECO, né, que culminou com a prisão de 20 integrantes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do estado de São Paulo. E aí é o seguinte, 2 pessoas ficaram para trás, não é isso? 2 estão foragidos. Se eles vierem aqui na Band hoje, na porta, a gente filmar os caras andando ali no corredor, sabe o que vai acontecer? Nada. Eles não podem ser presos, cara. A não ser que cometam algum crime em flagrante, não podem ser presos, mesmo com a determinação da prisão pela justiça. Simplesmente pelo fato, né, de que a lei eleitoral assim, né, se estabeleceu numa tentativa de proteger o voto, mas que não protege absolutamente nada a não ser o bandido, né? A não ser o bandido. Tem um caso hilário dessa história aí, que foi aquele caso envolvendo aquele ex-jogador de futebol que supostamente matou a mãe do filho dele, né? Vocês se lembram desse caso? E que aí, num determinado dia, apareceu de peruca, de barba falsa, de barba postiça para dar uma entrevista e não podia ser preso pelo simples fato, né, de estarmos vivendo naquela época a lei eleitoral, o período pré-eleitoral. Foi agora, em 2010, durante as eleições presidenciais, aquele jogador de futebol lá que atacou a mãe do filho dele, né, supostamente matou a menina.
Você se lembra desse caso na capital paulista? Ele apareceu num dia lá e deu entrevista coletiva dizendo que ele era inocente e a polícia podia prendê-lo antes da lei eleitoral entrar em vigor. Quando a lei entrou em vigor, aí o cara pôde aparecer lá de barba postiça, né, de peruca, para dizer que não, ele era inocente. É uma afronta, né, à sociedade. É uma lei que, infelizmente, está ultrapassada e precisa ser mudada o quanto antes possível. Aliás, demorou muito, né? Demorou muito para poder ser mudada. Vem comigo aqui, olha. Fim de mistério em Mojimirim. Um grupo de amigos desaparecido há 35 dias foi localizado no litoral paulista. Esse grupo havia sumido, né? Os pais estavam desesperados. Só que os meninos estão vivos, né? Com muita história para contar. Vão ter que justificar para o pai e para a mãe por que estavam vivendo nessa situação, né? Graças a Deus estão com vida, porque todo mundo pensava o pior já. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Foram 35 dias sem notícias dos filhos. Os pais dos jovens desaparecidos viveram momentos de muita angústia. Nessa situação que está, a gente fica com o coração muito entristecido, porque a gente não sabe o que eles estão passando, a gente não sabe se ele está vivo, se ele está morto, a gente não sabe se estão comendo, estão almoçando, estão passando fome, ninguém sabe. Não tem notícia dele, não tem notícia, boato tem um monte aí que viu lá, a gente corre lá, não é nada, entendeu? Troll também tem um monte, mas ele mesmo não liga, ninguém ligou. Todo mundo está desesperado, até o pai dele, né, está sofrendo, eu sei que ele está sofrendo, a família toda, né. Wendel Soares Figueiredo, de 13 anos, Thales Henrique Laurindo, de 14, Guilherme Antônio da Costa, de 16 e Cleiton Carlos da Silva, de 22, foram vistos pela última vez no dia 17 de setembro, neste alambique onde pararam para tomar caldo de cana. Funcionários do engenho contaram à família dos jovens que eles seguiriam para uma cachoeira, que fica em um bairro rural da cidade. O Corpo de Bombeiros fez buscas pelo local e também por uma mata que fica nos arredores, mas nenhum deles foi encontrado. Desde então, a família estava sem notícias. Eles passaram no alambique e pediram caldo de cana. Aí eles tomaram o caldo de cana e comentou lá com o funcionário lá que eles iam para a cachoeira, né? E na verdade a civil foi lá, investigou, conseguiu com o dono do restaurante, ele confirmou que eles passaram mesmo. Eles passaram lá e pediram almoço, né? E ficaram na volta de umas 3 horas só lá. Aí depois também o dono do restaurante já não viu mais os meninos também lá, sumiram também de lá. Em busca de informações que pudessem levar ao paradeiro dos jovens, a família distribuiu cartazes com as fotos deles por toda a cidade e também no município de Praia Grande, no litoral paulista, já que os pais suspeitavam que os meninos pudessem estar por lá. Mas no início nenhuma pista foi encontrada. O pai de Guilherme chegou a procurar pelos garotos no local. A gente morou por lá 2 anos e meio. E retornamos faz mais ou menos 3 meses. Eu dei o endereço da escola que eles estudavam, o endereço que eu morei lá, na casa da minha mãe e tudo. Não apareceram por lá. Desde que os jovens viram, a polícia de Mojimirim foi mobilizada para procurá-los. Muitas informações chegaram à delegacia, mas grande parte delas sem fundamento. Cansados de tanta espera e da falta de notícias, a mãe de Wendel, Valquíria, resolveu voltar à Praia Grande e continuar a procura pelos meninos. E foi assim que o drama terminou. Ela encontrou os jovens em uma favela da cidade. Segundo os familiares, os garotos foram até o litoral para passear e ficaram sem dinheiro para voltar para casa. Assustados e com vergonha de contar o que havia acontecido aos pais, eles trabalhavam em um ferro velho e juntavam tudo o que ganhavam para poder voltar a Mojimirim. Os jovens ainda estão assustados, mas passam bem. Já prestaram depoimento na madrugada desta terça-feira. Os pais agora estão mais tranquilos e felizes por ter os filhos de volta. É uma brincadeira que acabou aí por transformar a vida dessas famílias num drama que parecia não ter mais fim, né? Graças a Deus os meninos estão bem. A gente faz um apelo aqui, nós temos uma audiência da criançada, da molecada, que é um negócio impressionante, por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, inclusive aqui,
né? Porque são pessoas que estão formando seu caráter e estão em busca de informação também. E não tem coisa pior do que adolescente alienado, do que criança alienada. Então, respeito muito as crianças e os adolescentes que assistem esse programa aqui, a quem eu dedico aqui, né, sempre a melhor informação e o melhor do nosso trabalho. Então, um beijo grande para você que está acompanhando aqui o Brasil Urgente. Mas o negócio é o seguinte, a maior preocupação que a gente tem que ter, né, agora é na preservação dessas crianças aí, para que eles possam, né, depois de uma molecagem dessa, depois, né, de uma brincadeira dessa de mau gosto, retornarem para casa, ao convívio da família e ficarem numa boa. O pai vai ficar bravo, não tem jeito. A mãe estava desesperada, mas a possibilidade de estar com o filho junto de novo, acima de tudo, é muito gratificante para confortar o coração dessa mãe, desse pai, que tenham calma agora para lidar com essa situação. Brincadeira de criança, né? Esse tipo de coisa. Quem é que não fez aqui molecagem? Você era muito arteiro, ô Marcão? O Marcão disse que ele era muito arteiro aqui no estúdio. E sempre tem, né, uma arte, alguma coisa, né, que você não imagina as consequências. E me parece que foi o que aconteceu com esses jovens. O mais importante é que os garotos estão bem, porque, olha, diversas hipóteses foram elencadas aqui a respeito do desaparecimento desses garotos, né? E o retorno deles traz de volta o conforto, a garantia, pelo menos de dias mais calmos para essas famílias, né? Graças a Deus. Vem comigo aqui, olha. Ousadia, bandidos invadem o galpão da companhia aérea TAM e levam aparelhos eletrônicos avaliados em 4 milhões de reais. Roubo milionário, hein? A Lucimeire Ramalho é quem tem os detalhes e traz pra gente. Não é a primeira vez, hein? Eu mesmo já fui lá nesse galpão da TAM para fazer reportagem, né, de roubo desse tipo. Os caras são cada vez mais ousados, hein? Parece que tinha gente armada e tudo. A reportagem tá aqui, ó. Olho na notícia. O avião que vinha de Brasília com a carga de produtos eletrônicos pousou em Viracopos às 10 da noite de ontem. Por volta da 1h da madrugada de hoje, 5 homens armados com uma metralhadora e pistolas semiautomáticas renderam o vigia e entraram no prédio. Cerca de 10 funcionários que trabalhavam no momento da ação também foram dominados. O bando teve acesso à sala onde estavam 13 caixas com celulares e tablets. A polícia foi chamada, mas os ladrões conseguiram fugir em um furgão com a carga avaliada em quase 4 milhões de reais. Os ladrões desativaram e levaram o sistema de circuito interno de segurança do barracão. Um representante da empresa aérea e um segurança prestaram depoimento na manhã de hoje no 9º Distrito Policial. O carro de um dos funcionários foi levado e abandonado nas proximidades do aeroporto. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a delegacia de Viracopos, onde vai ser feita a investigação. A empresa não informou onde a carga que foi roubada seria entregue. E olha, aqui em Campinas a polícia conseguiu localizar um grupo de estelionatários. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial. Parece que esse trio aí estava aplicando golpes em agências bancárias, não é isso? Você presta atenção nas imagens, porque você pode ajudar, inclusive, a polícia a elucidar mais casos em que há um envolvimento desse grupo, hein? Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Tiago César Afonso, de 29 anos, foi preso nesta agência bancária no Jardim Proença. A polícia chegou ao homem depois que funcionários do banco desconfiaram que ele utilizava documentos falsos para abrir uma conta. Para aplicar o golpe, o homem apresentou documentos em nome de outra pessoa. Um deles era um olerite no valor de R$15 mil. O pessoal da agência mesmo ligou nessa empresa que ele apresentou o olerite e não foi confirmado essa pessoa como sendo funcionário da empresa. Quando a polícia chegou ao local, o rapaz tentou fugir, mas foi pego pelos PMs quando entrava em um carro. No veículo haviam mais 2 pessoas, os comparsas, Leandro Alves de Andrade, de 26 anos, e Augusto Godoy de Paula, de 28. Eles confessaram que falsificaram os documentos, mas que esta foi a primeira vez que
que tentavam praticar o golpe. O trio foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. Eles vão responder pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos. A pena varia de 1 a 6 anos de prisão. Tem espertalhão para tudo, né? Mas nem toda esperteza do mundo é capaz de livrar esse tipo de gente da cadeia. Esses dançaram, né? Porque, gente, você chega com um olerite de 15 pau lá no banco. É claro que eles vão checar, né? É claro que eles vão checar. E foi nessa checagem, que aliás faz parte do rito de segurança do banco, que acabou sendo identificada a fraude. E a polícia não sabe, de repente esses estelionatários aí já tenham cometido outros crimes, né? Já tenham cometido outros crimes. Por isso a polícia está investigando agora essa situação para poder elucidar outros casos possivelmente, né, com o envolvimento dessas pessoas. E se você que está aí do outro lado, né, viu aí a cara desse camarada, reconheceu ele em alguma ação criminosa, por favor, entre em contato, né, com a polícia, denuncie no 3236-3040, ligue no 181, procure os policiais do 10º Distrito Policial na tentativa de ajudar a polícia a elucidar esse caso. Hein? Como tem gente metida a espertalhão, hein? Só que nem toda a esperteza do mundo, né, às vezes é suficiente para poder ludibriar, enganar as pessoas, ainda bem, né? Ainda bem. Vem comigo aqui, olha. Teve uma execução na madrugada, a polícia está investigando esse caso, é uma execução misteriosa ainda, com pouquíssimas informações. Uma mulher de 27 anos, hein? Muito jovem, diga-se de passagem, encontrada morta com um tiro na cabeça no Parque Universitário. Parece que o marido dela também foi baleado, não é isso? E foi levado para o hospital. A Lúcia Denardi é quem tem os detalhes e traz para a gente aqui, ó. Olho na notícia. O crime foi aqui, na rua Benedito Roberto Barbosa, no bairro Parque Universitário. Foi ali, no fundo daquelas casas, que Adriana foi morta. Eu estava no barraco, eu vi o cara chamou, tem o bobril, aí só tudo que não tinha. De acordo com informações do boletim de ocorrências, Adriana de Jesus Pereira, de 27 anos, foi encontrada morta na cama com um tiro na cabeça. Luciano do Bonfim Silva estava no chão pedindo socorro. Ele levou 2 tiros e foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Mário Gatti. Olha, essa história é muito complicada. A polícia está investigando o caso para saber exatamente o que aconteceu nessa morte, né? Porque a mulher executada, será que ela foi executada na frente do marido para poder punir o marido de alguma coisa? Essa é uma hipótese que a polícia deve levar em consideração. O marido baleado, parece que não falou nada, não é isso, ô Vinícius? Se viu, disse para a polícia que não viu nada, ou pelo menos nem disse nada à polícia. Que coisa, hein? Que coisa. Agora, uma casa bem simples, precisa ver também, né, se não há relação aí com a droga. Nas comunidades, infelizmente, a droga come solta, né? A droga come solta. Infelizmente, infelizmente. Numa madrugada violenta de um dia que registra um outro crime violento. Um outro crime violento, envolvendo um agente penitenciário. Me dá as imagens aí, Ney, porque um agente penitenciário acabou sendo vítima, ao que tudo indica, de um atentado na rodovia SP-101 que liga Campinas a Montemor. Esse agente penitenciário seguia para o complexo penitenciário Campinas-Hortolândia, que é o nosso Carandiru Caipira, tem quase 10 mil presos aqui entre a cidade de Campinas e Hortolândia. Alguns presos de altíssima periculosidade. De altíssima periculosidade. Não é isso? A gente tem aí as imagens, inclusive, do veículo que foi alvejado por esse tiro. O tiro, olha, eu não entendo bulufas de arma, nem quero entender, detesto arma, acho arma um negócio terrível, né? Agora, olha só o que aconteceu, o tiro atravessou a lataria do carro, depois atravessou a parte metalizada do banco, o estofamento do banco traseiro dos passageiros e foi atingir, né, o motorista nesse ponto aí, olha, né, atravessando inclusive o estofamento que tem malha de aço, né, que tem malha metálica, o estofamento do veículo lá na frente. É, no mínimo,
algo para ser investigado, hein? Será que qualquer arma, hein? Qualquer arma poderia provocar esse tipo de coisa? O Marcão está dizendo aqui, o tiro poderia ser a queima-roupa, mas não foi, Marcão. Atiraram de um carro e parece que em movimento. Então, a polícia já desconfiou, já suspeitou da possibilidade de se tratar, inclusive, de um tiro de fuzil ou de uma arma, né, de calibre mais pesado ainda, como uma .30. A .30, para quem não sabe, é uma arma de artilharia antiaérea. Né? Tudo isso tem que ser apurado, tem que ser levado em consideração. Essa é a movimentação da Polícia Militar em frente ao posto de saúde da Vila Padre Anchieta, para onde a vítima foi levada, o carro alvejado. Está comigo? Deixa eu ver a Carla Ramil ao vivo, trazendo informações desse caso. É um caso, Carla Ramil, que suscita debate, faz com que a gente reflita aqui, porque acontece justamente horas depois de o GAECO, que é o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Militar prenderem uma mega operação, Carla, pelo menos 20 líderes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo. E para piorar, num ano, que é o ano de 2012, em que desde o início do ano, pelo menos 89 agentes públicos de segurança foram executados e a suspeita é de que essas execuções tenham sido determinadas por essa facção criminosa. Carla Ramil tem mais detalhes para a gente ao vivo, aqui na tela da Band. Carla, boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Olha, Rodrigo, segundo informações, este agente penitenciário estaria na rodovia levando esse carro para um concerto, né, um carro do próprio CDP, quando foi interceptado por 2 outros veículos. Eles pediram para que o agente parasse o veículo, ele não quis parar, tentou fugir, quando os criminosos então começaram a atirar, né, Rodrigo, contra ele. Foram vários disparos, a polícia ainda não sabe precisar quantos, porque o carro foi para a perícia, né, e um desses disparos que teria então sido disparado contra o porta-malas, passou pelo carro, pelo banco dos passageiros, seguindo então para o banco do motorista, atingiu o agente penitenciário pelas costas, ele foi socorrido, foi encaminhado ao PS do Padre Anchieta. De lá, devido ao agravamento do estado dele de saúde, foi encaminhado para o hospital da Unicamp, encontra-se ainda em estado grave. O hospital da Unicamp não soube informar para a gente se ele deve passar por cirurgia ou não, mas o estado dele de saúde ainda é muito grave, Rodrigo. Olha, eu conversei, viu, Carla Ramil, com algumas pessoas ligadas à polícia aqui em Campinas, às autoridades de segurança, e elas me disseram o seguinte: há pelo menos 3 possibilidades a serem levadas em consideração. A primeira possibilidade é que o agente penitenciário, diante de tudo o que está acontecendo, tenha sido vítima de um atentado, né? Porque já mataram o policial, já mataram outros agentes de segurança, ele pode ter sido vítima de um atentado. A outra hipótese, né, que essas pessoas me disseram que tem que ser levada em consideração é o fato desse veículo ter livre acesso ao complexo penitenciário, né? E aí, nesse caso, o veículo seria o alvo dos criminosos, que diante da ação dos bandidos, né, não parou e, por isso, teria levado esse tiro pelas costas. E uma terceira hipótese, né, que está sendo apurada pelo setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil de Campinas, é de que o disparo tenha sido feito numa briga de trânsito na SP-101, né? E teriam descartado, inclusive, se tratar de uma arma de grosso calibre. Mas não sei não se aquele tiro ali, de fato, é de uma arma, tipo uma pistola, um revólver. Tá estranha essa história. Secretaria de Administração Penitenciária ainda não comentou nada, ninguém fala nada. Não é isso, Carla Ramil? Rodrigo, a nossa produção tentou entrar em contato, mas até agora não há nenhuma informação, né? Essas informações que chegaram em alguns delegados, até extraoficialmente, dizem, né, que possa ser mesmo, trata-se de um ataque, né? Mas essas informações ainda vão ser investigadas pelo setor de homicídios para saber se existe alguma relação com as 27 pessoas que foram presas nessa mega operação realizada ontem em parceria com a Polícia Militar e o Ministério Público, né, Rodrigo? Ok, Carla Ramil ao vivo aqui no Brasil, gente, trazendo informações para a gente. Tem um rápido intervalo comercial, volto já na sequência da Atena para todo o Brasil. Até daqui a pouco.